Imposto de renda, come cotas, dividendo, MP! MP virou agora sinônimo de imposto de renda? Tá todo mundo preocupado sobre isso, ainda mais, né, com essa história toda dessa semana, né? A gente vai ter tributação de investimentos, o investidor vai ter investimentos no exterior, vai ter que pagar, e agora, o que é que eu faço, como é que paga? Ainda tem mais isenção de imposto de renda, né? Exato. Será que vale para agora? Será que vale para depois? Então, é muita coisa que entra aí nesse muita bolo. informação de janeiro até o último feriado, do dia 1º de maio. Vamos apresentar nosso convidado? Por favor. Décio, tudo bem com você? Tudo ótimo, boa tarde. O Décio, pessoal, é especialista jurídico da B3, tá certinho? Tributário Exato. também. Tributário. A gente precisa colocar o tributário muito importante para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Dinheiro. Estamos muito felizes de receber você e falar sobre um tema tão complexo. Não é tão complexo. Eu acho. Mas ele se tratado com organização e conhecendo ali os principais termos, os termos só parecem complexos, no final eles só refletem o que é investir, ou seja, uma ação de uma companhia, um dividendo. Um dividendo é um rendimento que a companhia paga para o seu acionista, por exemplo. É simples, o conceito, acho que só o nome que assusta um pouquinho. O negócio é o brasileiro, acho que deixar aquela cultura da última hora, né? Eu sou bem brasileira. Inclusive, vamos pular essa parte. Vamos para Porque nossa... pegando aqui o Décio como nosso exemplo na nossa frente, a gente estava dizendo, é só passar o ano inteiro organizando. Eu já organizo o ano inteiro. O meio da minha família, Décio, quando eu crescer, quero ser igual a você. Eu vou chegar nesse patamar, inclusive. Mas fala um pouquinho de você, até inclusive, porque você já chamou isso. Não é que ele faz assim da família inteira, ele organiza da família inteira, gente. Conta um pouquinho sobre você, faça a sua introdução. Apresentação. Eu sou, bom, em primeiro lugar, um prazer estar aqui, falar um pouquinho desse tema que eu gosto muito, nem todo mundo, não é unanimidade, mas todo mundo precisa estar atento e saber não só como cuidar do seu dinheiro, como investir, mas também como declarar e como pagar e apresentar as informações que são requeridas por lei pela Receita Federal, principalmente. A dica principal aqui que eu sempre falo é organização e controle de todas as operações que são feitas ao longo do ano, principalmente as operações em bolsa. Essas operações elas precisam ter um controle, um cálculo do imposto de renda pelo próprio contribuinte, um recolhimento sempre mensal. E também de todas as aplicações de renda fixa, essas já são tributadas na fonte, é o administrador do fundo ou é o banco onde foi feita a aplicação que faz essa retenção, mas mesmo assim é importante ter esse controle e no comecinho do ano, quando são emitidos os informes do ano anterior, já acessar os informes, enviar para o contador, enviar para quem de confiança elabora ou ajuda a elaborar a declaração e já planilhar, ter o controle das aplicações e dos rendimentos que são pagos. Eu acho que essa é a chave, para não chegar no dia em maio, com poucos dias e ir atrás de tudo. Às vezes não se lembra de uma determinada ação que foi vendida, de uma cota de um ETF que é negociado em bolsa. Puxa, vendi aquele pedacinho, não declarou, etc. Ou de algum informe que fica de fora, um investimento que eventualmente não é declarado. É importante ter essa organização para ao longo do ano se manter essa memória. E chegar na hora da declaração fica muito mais fácil de consolidar as informações e inserir lá os campinhos. A declaração, o programa da declaração é muito intuitivo também. Tem os programas auxiliares também, o programa do Carnê-Leão, o demonstrativo de renda variável, que está dentro da própria declaração. Então, ela é bem intuitiva. O que precisa ser feito é ir mexendo ali um pouquinho, perguntas e respostas. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui para dar um caminho mais fácil aqui. Nada melhor do que você, né, que já vem ali, já está dentro da B3 para poder trazer para a gente tirar todas as dúvidas, né? Principalmente quando se trata de investimento. Porque quando a gente fala sobre investimentos, assim, é muito comum, né? A gente até ouviu do investidor, eu vou investir, mas eu vou ter que pagar imposto disso? É a primeira dúvida, né? Paga imposto, não vale a pena. Né? Você paga, não vou investir porque paga imposto, não vale a pena. Vai tributar. Agora, aliás, esse questionamento veio muito válido, né? Tô com investimento de exterior, vou ter que começar a pagar, então não vale mais a pena. Não vamos entrar no mérito dessa questão, porque esse não é o tema. Mas, todos os investimentos possuem incidência de imposto de renda? Assim, se não, quais são os investimentos que são isentos e que, por si só por ter essa palavrinha, isento de imposto de renda, já chega a brilhar ali para o investidor, né? Nem todo... Bom, a decisão quanto à realização de investimento, lógico que o pagamento do imposto de renda ele deve ser considerado
para quando vai se realizar o investimento. Mas ele não é, lógico, determinante. É uma conta que precisa ser feita. É uma conta que precisa ser feita, exatamente. Mas existem investimentos, regra geral, os investimentos tanto em bolsa quanto no mercado financeiro em geral, eles são tributáveis, tanto os que a gente chama de renda variável, que são aqueles que são ações, cotas de fundo que são negociadas em bolsa, normalmente as operações realizadas em bolsa, e os investimentos em renda fixa. Aqui a gente está falando de fundos de renda fixa, certificados de depósitos bancários, os CDBs, as letras de crédito imobiliário, esses são os de renda fixa e os de renda variável. Existem isenções para ambos as modalidades de investimento. Existem sim investimentos isentos. Aqui a gente pode mencionar os rendimentos de poupança, as letras de crédito imobiliário, os certificados de recebíveis imobiliários, as letras de crédito do agronegócio, os certificados de recebíveis do agronegócio. Esses são os chamados LCI, LCA, CRI, CRA, são são termos bem recorrentes. Eles são títulos de renda fixa que geram rendimentos que são pré-determinados. Eles geralmente são atrelados a uma taxa de juros ou índices de inflação. Então, eles sempre são rendimentos que são gerados de forma pré-determinada ou pré-determinável. E esses casos são rendimentos isentos, ou seja, o rendimento integralmente é pago para o investidor sem o desconto de imposto de renda. Ao contrário, por exemplo, de um CDB, o CDB ele tem sim a incidência do imposto de renda quando há o resgate ou o pagamento de um rendimento. Aqui a retenção é feita pelo próprio banco emissor do título. Nos casos das LCIs, LCAs, CRIs, CRAs ou da poupança, o rendimento é pago integralmente para o investidor sem nenhum desconto. É importante se considerar isso na hora de fazer o investimento. Outro ponto importante, as cotas de fundos imobiliários, elas geram rendimentos também, são rendimentos que são isentos. As cotas de FIAGROS também são alguns outros fundos, outra modalidade de fundo que é negociada em bolsa. Essa isenção também para os fundos de investimento imobiliário são para fundos negociados em bolsa. Existem essas isenções, é importante que o investidor ele se informe sobre essa isenção, porque ela faz diferença. E o que é importante dizer, esses rendimentos isentos, eles devem ser declarados sim. Existe uma ficha que é rendimentos isentos e não tributáveis na declaração de imposto de renda. Ela deve ser, o contribuinte deve apresentar as informações sobre todos os rendimentos não tributáveis recebidos ao longo do ano. Eles vão constar do informe de rendimentos que vai ser fornecido pela instituição financeira emissora da LCI, por exemplo, ou pelo administrador do fundo de investimento imobiliário, que a gente chama normalmente de FII, é o FII. Ele deve ser declarado sim, é importante que todos os rendimentos sejam declarados, ainda que eles não tenham pago imposto, e também os investimentos sejam declarados. Dando um exemplo, eu adquiri uma cota de um determinado fundo de investimento imobiliário, eu vou lá colocar o valor de aquisição das minhas cotas conforme a nota de corretagem de aquisição. Se eu paguei, por exemplo, R$500 para adquirir determinadas cotas, eu devo incluir o custo de aquisição na ficha de bens e direitos, no campo fundo, fundos de investimento imobiliário, e também incluir a corretagem na aquisição. Normalmente se coloca no descritivo também o custo médio, a descrição do fundo. Não é tão complicado, é só manter o controle, guardar a notinha de corretagem da aquisição, porque ela vai ser importante, esse custo de aquisição vai ser importante eventualmente se houver uma venda e a apuração de um ganho de capital, que é uma modalidade um pouquinho diferente, mas sim, aqui a gente tem essas operações, esses rendimentos que podem ser pagos de forma isenta e são regras aí que visaram tornar mais atrativos esses investimentos em alguns títulos atrelados a alguns setores da economia.